Gente, eu já tentei gravar esse começo duas vezes, mas eu me perco muito na timeline. Mas vamos lá, começar de novo. Muito bem como começar esse vídeo, mas eu tô gravando ele porque esse ano, em 2026, fazem 10 anos que eu trabalho com arte. E eu achei que seria um momento bacana para gravar um vídeo desse tipo, postar aqui no YouTube, para poder me apresentar para pessoas daqui, né, desse site, mas também compartilhar um pouco da minha história com tantas pessoas incríveis que têm me apoiado e construído a minha marca como ilustradora como ela é hoje. O meu nome é Alexia, eu sou ilustradora e eu tenho uma marca chamada Oi Me Desenha. Por aqui eu faço desde encomendas de retratos até coisas para marcas, tipo estampas e design de produtos, como também os meus próprios produtos, que são de papelaria, decoração e acessórios, com as minhas artes autorais, e algumas fanarts também. E por conta, né, dessa criação de produtos, eu tenho feito muitas feiras, então as minhas principais frentes de trabalho hoje são as feiras e também o meu clube de assinaturas de papelaria, que é o Clube de Fofuras. Eu acho que nesse vídeo eu quero contar um pouco como eu fui de retratos em aquarela, vendendo em grupos do Facebook, como uma marca que hoje vive da própria arte. Talvez eu me perca um pouco, né, na linha do tempo, mas enfim. Eu acho que nesse vídeo tudo começa com a Katy Perry. É, Quando eu era mais nova, né, era muito em alta essa coisa de ter fã-clubes no Twitter, enfim, tipo, fan-accounts, né? E também, e eu lembro que, tipo assim, sei lá por 2014, 2015, que é quando eu tava na escola, é, rolava também um movimento, assim, né, de vários artistas que desenhavam fanarts, assim, eu não sei se nas outras fanbases era assim, mas na da Kate rolava muito, tinha uns artistas incríveis que faziam fanart dela, e isso meio que começou a se tornar uma forma ali da gente divulgar os lançamentos dela e conseguir ser notado também na internet, que é o que todo mundo sonhava em ser notado pela sua artista favorita. E aí eu fazia umas fanarts da Kate, postava no Twitter, isso desenhando no papel e tal. Eu vou ver se eu encontro algum para colocar aqui na tela. Preciso procurar. Mas, enfim, tudo começou com isso. A minha história com desenho começou com isso. Por quê? Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, mas acho que é natural que toda criança goste de desenhar. Mas eu e uma amiga, a gente tinha uma obsessão por desenhos de moda. Então era eu e a Lavínia, a gente desenhava croquis e inventava roupas e tudo mais. Algo que nunca saía do papel, mas a gente consumia muito esses conteúdos, revista Capricho, enfim. E só que aí era uma coisa meio que de criança e depois eu nunca mais desenhei nada do tipo. Só que aí, quando começou esse movimento dos fãs da Kate tentarem ser notados pela Kate com o desenho, eu fiz algumas coisas. Eu lembro que ela até curtiu no Twitter uma época e tal, mas meio que parou por aí. Isso era meio que, sei lá, 2015, por aí. E aí, quando eu tava terminando a escola, que foi nessa época também, eu comecei a desenhar um pouco mais de outras coisas. Então, tipo assim, eu desenhava, sei lá, personagens e tal. E foi quando eu fiz os meus primeiros retratos de pessoas. Então, eu lembro que eu desenhava algumas amigas, enfim. E quando eu tava terminando a escola, eu tava meio que tipo assim, o que fazer da vida, né? Eu lembro que na escola que eu estudava, que era a ETEC, os alunos eram muito incentivados a entrar na universidade. Eu lembro que eu cheguei a passar na UFSCar, mas não era parte meio que da realidade da minha família. Eu consegui, tipo, me mudar para uma cidade longe, enfim. E aí eu fui procurar emprego. Então eu arrumei um emprego de menor aprendiz e eu trabalhava de dia e estudava de noite. E aí, meio que nessa época, alguns amigos, assim, desse curso, meio que viram que eu desenhava, e aí eu lembro que eu fiz as primeiras encomendas de retrato para essas pessoas que estavam ali à minha volta, e eu meio que falei, tá, dá para ganhar dinheiro com isso. Só que eu cobrava, tipo, sei lá, R$ 30, 20. Era muito pouco, mas era porque eu sabia fazer na época. E eu fazia técnica mista de aquarela com lápis de cor. E aí, quando eu vi que dava para ganhar uma grana com isso, eu falei, tá, eu acho que eu vou criar uma página no Facebook. Então, a OM Desenha surgiu já com o propósito de vender arte. E aí eu tinha, quando eu falei, vou criar essa página no Facebook, eu tinha três amigos. Um era o Carlos, que era um desses amigos da fanbase da Kate, assim.
que ele mora longe daqui, mas era um dos meus melhores amigos da época. Eu fiz muitas amizades virtuais naquela época. Pessoas que foram, inclusive, muito importantes nessa minha jornada depois fazendo produtos, mas eu vou chegar lá. E eu tinha duas amigas que eram do meu grupo de trabalho da escola, assim, do ensino médio, e na época elas estavam terminando ou começando um curso de marketing, e aí eu lembro que eu falei pro Carlos e pra Gabi e a Linda, que eram essas duas amigas, gente, eu quero criar uma página no Facebook para vender desenho, o que que vocês acham? E foram três pessoas que me incentivaram muito, enfim, me deram dicas, me ajudaram, falaram, tipo, ah, você precisa de um logo, enfim, tananã. E era bem nessa proposta de, tipo assim, isso aqui que você tá vendo, eu quero vender. Eu não tinha intenção de fazer arte autoral e nem de postar arte na internet, tipo, para ganhar like e tal. A minha intenção era realmente complementar a minha renda. Então, talvez por isso eu tenha até demorado um pouco para crescer nas redes sociais, porque eu não tinha essa visão de, ah, eu posso chamar a atenção das pessoas, eu só queria vender. E, enfim, esses três foram grandes incentivadores. Eu lembro que, tipo assim, eu tinha um logo que meio que não tinha nada a ver com desenho, mas quem fez para mim foi o Carlos, que ele mexia, né, com design nessa época, inclusive acho que ele é designer hoje. É, comenta aí, Carlos, se você tá vendo esse vídeo. E, enfim, ele fez os meus primeiros logos, que eu tenho muito carinho, porque eu achava muito bonitos, mas não tinham meio que nada a ver com o desenho, mas eram logos bonitos. E aí essa semana, estava meio nostálgica, enfim, e eu perguntei lá no Instagram coisas que meus seguidores de agora queriam saber, e a pergunta que ganhou disparadamente foi da onde veio o nome Oi Me Desenho. E eu vou contar a história que eu me lembro. Eu lembro que eu tava com esses três amigos, né? Não sei se a gente tinha um grupo no WhatsApp ou se eu falava com a Linda e a Gabi e falava depois com o Carlos. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei pensando em vários nomes porque eu não queria algo que era o que tava na moda, do tipo que era criar uma página tipo assim, fulano desenha, fulano draws, fulano arte. Eu não queria, eu queria um nome diferente. E eu lembro que eu pensei nesse nome, Oi Me Desenha, porque é uma frase que todo artista já ouviu, mas eu tinha achado um pouco idiota. E aí eu não lembro se eu falei pra Gabi, pra Lindos, eu falei pro Carlos, eu só sei que eu inventei que uma terceira pessoa tinha me falado, me dado essa ideia. Só que eu acho que o Carlos foi quem, tipo assim, eu não sei se era Oi Me Desenha o nome ou se era só Me Desenha. E aí ele meio que deu a letra que, tipo assim, cara, esse nome é muito legal. Aí, sei lá, acho que o Oi Me Desenha, tipo assim, o Oi Me Desenha foi algo que ele trouxe. Eu lembro que eu acho que era só Me Desenha que eu tinha pensado. Enfim, e aí eu falei, tá bom, vai ser o M Desenho. E eu lembro que a primeira arte que eu postei era uma menininha no meio, que era pra ser eu, e vários bonequinhos de palito do lado com balõezinhos falando, me desenha, faz desenho pra mim, por favor, não sei o quê. Porque todo mundo, quando desenha, já ouviu essa frase. Quem desenha vai entender. Todo mundo é tipo assim, ah, você sabe desenhar? É um desenho meu. E aí, beleza, fiz minha página no Facebook, coloquei esse logo que o Carlos tinha feito pra mim, que era um OMD. Enfim, eu já comecei como OM Desenha e eu já comecei vendendo arte. E aí eu comecei a postar os retratos que eu fazia. E na época estava muito em alta no Facebook os grupos de venda e tal. E eu lembro que eu entrei em dois grupos que foram muito importantes para eu continuar nessa minha trajetória com arte, que era Compro de Quem Faz, das Minas, e o Feministrampos. Mas eram grupos de venda e compra de serviços e produtos só feitos por mulheres, e eram só mulheres no grupo comprando. Então era muito legal, porque eram grupos muito respeitosos e eram pessoas que entendiam que o que estava ali estava sendo vendido. Então, tinham regras sobre você não falar do preço, você ser respeitoso, enfim. E eu acho que isso meio que me inseriu, né, nesse mercado de uma forma que foi saudável, sabe? Porque eu lidava pouco com pessoas sem noção. E eu divulgava pouco aqui na minha cidade e eu comecei a postar nesses grupos e tinha gente do Brasil inteiro. E aí foi uma época que eu fiz muitos retratos. Eu fazia desenho no papel e eu enviava. Eu lembro que eu tinha uma embalagem ridícula que era enrolar o papel, botar o desenho no papelão e enrolar com um monte de plástico filme, porque eu tinha muito medo do desenho molhar ou do desenho chegar amassado. E numa dessas eu lembro que eu até perdi um desenho num ponto de ônibus, que era um desenho de um casal, tipo assim, eu tava indo trabalhar e eu tinha esquecido no ponto de ônibus. E até hoje eu quero saber o que, que a pessoa que pegou um desenho de um casal desconhecido fez com ele, porque ninguém me devolveu, mesmo eu postando em todos os grupos do Facebook desesperado, e eu tive que refazer o desenho em um dia. Mas enfim.
Enfim, né, esse grupo me trouxe muitos trabalhos legais. E, enfim, era isso, basicamente. E aí, conforme eu fui trabalhando nesse emprego CLT que eu tinha, eu fui efetivada, e aí minha rotina mudou muito, porque ao invés de trabalhar de tarde e estudar de noite, e eu tinha a manhã meio livre, eu comecei a trabalhar da tarde para noite, e aí eu chegava em casa muito tarde, e de manhã não sobrava muito tempo, então eu comecei a chegar em casa, tipo assim, eu pegava um ônibus às vezes 11h10 da noite, chegava em casa e ia fazer as encomendas, e aí eu dormia, acordava tarde, de manhã não dava muito tempo de fazer nada, e aí às vezes eu descia no centro, ia a pé pro correio, e saía muito mais cedo de casa para conseguir fazer isso, enfim, era um auê, mas eu fazia essa jornada dupla, de trabalhar CLT, chegar tarde em casa e fazer as encomendas, então eu desenhei muito na madrugada. É, E aí eu vi a oportunidade de comprar uma mesa digitalizadora. Então, eu trabalhava, aproveitei que eu tinha essa grana, né? E comprei uma mesa digitalizadora, que era uma Wacom pequenininha, assim. Eu comecei a desenhar digital e comecei a oferecer desenhos digitais nesses grupos. Então, comecei ainda, continuava fazendo desenho no papel. E depois comecei a pegar alguns desenhos digitais, só que eu tinha muita dificuldade com a mesa digitalizadora. Mas assim, enfim, continuei, então eu fazia retrato. E aí, quando eu comecei no desenho digital, eu pensei, eu acho que eu vou voltar a fazer fanarts da Kate. E aí é que a Katy Perry entra na história de como a Oi Desenha virou uma marca de produtos autorais. Eu voltei a fazer fanarts da Kate para postar. E, enfim, vou achar o primeiro desenho que eu fiz na mesa digitalizadora da Kate. E aí eu fiz um desenho dela na mesa digitalizadora e, enfim, como eu tinha muitos amigos online ali, eu comecei a desenhar várias coisas e tal. E eu lembro que teve algumas fanarts que eu fiz dela que meio que fizeram alguns números, assim, no Twitter mesmo, que eram, tipo assim, eu tinha pegado algumas artes de uma artista que desenha no estilo old school, tipo de tatuagem, e eu tinha achado muito bonitas, e aí eu fiz releituras dessas artes, então eu transformei a Katy Perry em desenhos old school de tatuagem. E as pessoas gostaram muito, sempre dando os créditos para artista original, enfim. E as pessoas gostaram muito desse conceito. E aí eu falei, eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui lá e fiz adesivos, na época eram adesivos de papel fotográfico. Eu tive uma fornecedora aqui da minha cidade há muito tempo, que também foi uma pessoa bem importante nessa minha jornada, que é a Natália, da Personalizê. Ela trabalhava com personalizados para festa. Eu lembro que nem era ela na época, acho que era a irmã dela. E os primeiros adesivos que eu encomendei foi com a irmã dela. E aí eu vendi pra galerinha do Twitter. E eu falei, tá, dá pra eu vender adesivo da Katy Perry. E aí eu fiz esses adesivos, vendi até que bastantinho assim pra essas pessoas online. E aí eu comecei a fazer outros tipos de adesivo, mas sempre de fanarts. Então eu lembro que eu tive uma cartela de adesivos da Harley Quinn, que eu vendi também. Eu fiz alguns adesivos do Estúdio Ghibli, que era da Viagem de Chihiro, que até então era o único filme que eu tinha assistido do Estúdio Ghibli. E, enfim, eu fazia muitas fanarts e vendia basicamente no Twitter e postava no Instagram também, mas tipo assim, eu não investia meu tempo no Instagram. E aí eu fazia esses produtos, mas o meu forte era mesmo encomendas. Então, era encomenda, 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 mas foi desenhar a Katy Perry que me fez perceber que eu poderia fazer produtos. E aí, acho que no finalzinho de 2019, eu fiz os meus primeiros eventos. E só que, tipo assim, eram eventos tipo sarau. É, e eu lembro que eu ia, tipo assim. Aí eu pensei, por isso eu não posso levar produtos da Katy Perry. E aí eu lembro que eu tinha umas aquarelas originais que eu fazia. Tinha algumas coisas digitais que eu fiz, tipo assim, sei lá, de signos e tal. Então eu meio que imprimi esses papeizinhos. É, e levava, e aí eu lembro que eu fiz alguns adesivos com uma temática mais feminista, assim, também. E aí eu levei esses produtos para esses eventos que eu fazia, mas assim, eu não ganhava nada. Eu só ia e gostava de estar lá. E, enfim, tipo, eu vendia, sei lá, alguns bottoms, alguns adesivos, mas realmente eu não fazia esse cálculo. Tipo assim, às vezes eu ia para outras cidades aqui da região, mas não, sei lá, não queria nem saber. Eu lembro que fiz esses alguns poucos eventos, assim, nessas cidades. Eu lembro que eu tinha um varalzinho que eu pendurava esses desenhos e tal. Aí nessa época eu comecei a postar um pouco mais no Instagram, então
Eu tentava participar de uns Inktober, fazer uns desafios, postar alguns desenhos. E tava tudo lá no meu Instagram, mas assim, ia botando, colocando lá. E eu lembro que eu comemorava cada conquista. Eu lembro que eu comemorei os 200 likes do Facebook, com um desenho meu, do Carlos e da Gabi. Eu comemorei muito quando eu comprei a minha primeira maquininha de cartão, que foi nessa época que eu fazia algumas feirinhas. É, enfim, foram momentos assim de teste, mas o meu forte era fazer encomenda e eu postava algumas coisas no Instagram. E quando eu comecei a desenhar no digital também, eu comecei a postar um pouco mais, porque eu fazia essas fanarts e tal. Enfim. E aí, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, what happened? A pandemia. E aí eu trabalhei, eu lembro que um pouquinho, e depois a gente foi para home office. E, enfim, eu trabalhava home office no meu trabalho CLT, fazia umas encomendas ou outras. E aí eu meio que estava em casa a tempo suficiente para falar, nossa, eu acho que dá para eu fazer investir um pouco mais na minha arte, porque o que aconteceu? Eu lembro que eu tinha já aberto a loja online um tempinho. Eu tive um projeto de bordado com a minha prima Isadora também. Chamava Bordado das Primas. Era um nome engraçado, confesso, mas era legal. E, enfim, às vezes eu desenhava coisas e aí ela bordava. Enfim, a gente tinha esse projeto de bordado que a gente fazia juntas. Então, a gente já tinha um sitezinho que fazia, a gente pegava encomendas juntas, fazia produtinhos pequenos, eu levava nesses mini eventos que eu ia. Mas, assim, nada muito, sei lá, que dava uma grana, mas eram projetos que eu gostava de fazer, e era o que eu conseguia fazer na época também. Então, eu lembro que eu acho que eu já tinha aberto um pequeno site, assim, com esses produtos de fanart que eu fazia. E quando a gente foi para home office por conta da pandemia e do isolamento social, eu decidi que eu realmente faria o isolamento social, então eu não saí da minha casa até tomar a primeira dose da vacina. Tipo assim, eu saía para fazer o quê? Para ir no correio, quando eu precisava, para ir no mercado com os meus familiares, mas assim, não me chame para nada, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou ver ninguém. E eu fiquei um pouco louca nessa parte, mas enfim. E aí, bem, tipo, sei lá, passou um pouco tempo que eu tava trabalhando de home office, eu fui demitida. E na hora eu nem fiquei triste, porque, sei lá, queria mesmo poder não ter que sair, porque eu tava com muito medo de pegar Covid e passar pros meus pais que são idosos. Então eu só fiquei, tudo bem. Enfim. Só que eu aproveitei esse tempo que eu trabalhava CLT para investir em algumas coisas. Então eu lembro que eu comprei a minha primeira impressora, mas quando eu fui demitida eu ainda estava pagando ela, então me bateu um pouquinho de desespero, porque era um equipamento caro. Então eu comprei a minha primeira impressora, comprei a mesa digitalizadora também, né, um pouco antes, enfim. Então, eu aproveitei esse dinheiro de CLT para investir no meu trabalho de artista e é uma dica que eu dou para todo mundo. Às vezes você não vai conseguir começar trabalhando com desenho. Às vezes você vai sim ter que trabalhar de garçonete no buffet e depois ter um emprego CLT que pague suas contas. E você tem que aproveitar quando você tem esse dinheiro certo para investir nas suas coisas que custam muita grana, porque hoje para eu comprar um equipamento, às vezes é coisa de um ano guardando dinheiro. Então, assim, se você puder comprar uma impressora, compre. Eu acho que é um investimento número um para artistas que querem fazer produtos. E, enfim, invista seu dinheiro CLT na sua arte, se for possível. E aí, quando eu fui mandada embora e eu decidi que eu ia fazer o isolamento social, foi quando eu falei, tá, eu não posso ficar sem ganhar dinheiro. Então, eu tive o seguro-desemprego, e aí eu aproveitei esse tempo de tranquilidade e que eu não estava afim de procurar emprego, porque eu realmente estava com muito medo do coronavírus. Eu decidi que eu ia investir no meu Instagram de arte, que era a OM Desenha. E, inclusive, bastante gente fala o OM Desenha, mas a OM Desenha é a menina. Então, é a OM Desenha. É, E aí eu falei, vou investir no meu Instagram. E aí eu comecei a postar mais artes digitais, fazer artes um pouco mais compartilháveis, com frases, com coisas. Compartilhei muito dessa vivência de estar no isolamento social. Então eu fazia desenhos onde eu estava de máscara.
E aí, nisso, eu ia pegando as encomendas, e eu ia criando fanarts e fazendo mais produtos, e aí eu abria a loja online, e eu lançava coleções. Então, esse período de isolamento social, que foram quase 2 anos, foi um tempo que eu cresci muito online. Então, eu cheguei nos 2.000 seguidores e eu comemorava cada conquista como se fosse, assim, a maior coisa do mundo. E eu acho que isso é muito importante, porque cria uma certa conexão com as pessoas. E, enfim, aí eu abri a loja online mesmo e falei, vou investir nesse rolê. Então eu lembro que eu lançava produtos, inclusive tem uma caneca que eu lancei, eu vou deixar uma foto dela aqui na tela, que, enfim, foi um dos produtos que eu super vendi bem. Eu vi que as pessoas realmente gostavam da minha arte, então eu lancei meus primeiros cadernos, eu lancei os primeiros produtos sem fanart, então eu lembro que eu criei meu personagem original, que é o Lovinho, que tá aqui. E eu lancei alguma coleção com artes do Lovinho e foi legal, eu vendi bem. E, enfim, foi quando eu comecei a fazer os primeiros produtos autorais mesmo. E também fazia fanart, porque era algo legal. Eu lembro que lançou um livro novo de Crepúsculo nessa época pandêmica, e também foi um auê. Foi, assim, as minhas primeiras artes a furar a bolha, que eu tive 5.000 likes. E eu fiz também caneca. E o período de pandemia foi uma bosta pro mundo, mas foi um período de muito crescimento para o M Desenha enquanto marca de produtos autorais. Porque eu comecei realmente a criar coisas com estampas que não eram de nada que existiam, eram criações minhas, e as pessoas começaram a comprar. Então era muito legal, porque eu lembro que fazia live para lançamento, eu fazia artes legais, escrito tipo, ai, vem aí, para causar essa antecipação. E as pessoas, eu lembro que comentavam que gostavam muito dessa forma que eu me comunicava, divertida. Eu sempre fui a modelo dos meus produtos, então eu fazia fotos em casa, no meu quarto. Eu trabalhava no meu quarto, então era minha cama de um lado, o equipamento de trabalho do outro, e, enfim, tinha dia que era tirar os produtos da cama para dormir, depois tirar as roupas de cama da cama para pôr os produtos. Enfim, era um auê. Mas, enfim, o período de pandemia foi um período que eu realmente investi muito no meu trabalho, tanto na presença online quanto nos produtos da loja. Eu criava dias de compras, então eu lembro que com essa galera do Twitter, fã da Katy Perry, eu fazia o KP Day, eu fazia um dia de vendas só das minhas fanarts da Kate, e foi bem nessa época que a Kate foi lá no meu Instagram e comentou um desenho que eu fiz, que eu tinha feito um Instagram só para postar as coisas dela. E, enfim, eu lembro que ela lançou um álbum no meio da pandemia, e aí eu fazia muita fanart sobre esse álbum, que foi o álbum Smile, que eu tenho um grande carinho. E ela comentou um desenho que eu fiz de uma fanart do Smile, tipo assim, insinuando que eu sabia de alguma coisa que eu não sabia. E aí esse desenho furou a bolha, virou teorias nos grupos, enfim. E os fãs da Kate são pessoas, assim, muito importantes para o M Desenha. Volta e meia eu lanço uma coisinha ou outra dela para relembrar esse tempo, porque são pessoas que viram os meus desenhos, falaram, eu gosto, eu quero gastar meu dinheiro nisso, e foi o que me incentivou a criar cada vez mais produtos. Então, a Kate comentou os adesivos que eu fiz dela, falando, tipo, ai, manda aqui pra mim, e aí eu mandei pro fanmail, mas eu acho que nunca chegou. Tive alguns amigos que conheceram ela, que levaram algumas coisas que eu fiz pra ela. Então, assim, a Katy Perry e os Kit Kats são muito importantes na OM Desenha, no sentido de, tipo assim, me fizeram acreditar que eu poderia vender produtos com as minhas artes. E quando saiu a nossa querida vacina, eu também fiz um desenho para comemorar no Instagram. E, enfim, aí todo mundo tomou a vacina, e aí eu me senti um pouco mais livre para voltar a fazer as minhas coisas. E aí, no finalzinho de 2022, foram quando começaram as primeiras feiras aqui na minha cidade. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, que é Pirassununga. Nesse período pós-vacina da Covid, começaram a ter algumas feiras aqui, e eu lembro que eu fui numa feira de empreendedores, que foi num bar aqui da cidade, e nessa época eu já estava namorando o OM Desenho, que para quem já me acompanha, é o meu ajudante das feiras, e meu namorado, obviamente. E, enfim, ele tá sempre comigo nos eventos, vestindo uma camiseta combinando com os meus produtos, e as pessoas acham muito legal, e ele foi apelidado de OM Desenho pelas minhas clientes. Mas ele gosta, gente, é sério. E, enfim, eu já namorava ele, e aí eu falei, você me ajuda aí nessa feira? Porque eu preciso levar algumas coisas e tal. E aí ele foi lá, e ele foi comigo.
E só que um pouco antes eu tinha, tipo assim, alguns produtos da loja, né? Porque eu tinha a loja aberta. E aí eu falei, vou levar esses produtos que eu tenho, só que era pouquíssima coisa. Eu vou deixar uma foto aqui na tela de como era a minha, como foi a minha mesa nesse primeiro evento. E eu não tinha muito produto e eu fiquei, cara, eu não tenho nada. E aí ele falou, você sabe desenhar, faz caricatura. E eu falei, nunca. Isso não vai acontecer, porque eu não vou saber desenhar as pessoas na hora, eu vou ficar nervosa e vai ficar uma porcaria. E ele falou, você deveria fazer. E eu falei, tá bom. E aí foi mais ou menos isso. De primeiro eu não queria fazer, mas aí eu testei e vi que dava pra eu fazer num tempo pequeno, assim. Eu vou colocar uma foto das primeiras caricaturas que eu fiz na feira. E era um estilo bem simples, assim. Só que foi algo que chamou muita atenção nesse evento, porque era realmente diferente. E eu cobrava muito barato também. Eu fazia caricatura por R$ 15. Mas era pequenininha, bonitinha e tal, enfim. Eu fiz caricaturas. E eu tinha alguns produtos ali que eu vendi, tinha as caricaturas, e aí eu lembro que eu ganhei, sei lá, R$ 400 esse dia. E aí eu fiquei, tipo assim, uau, a minha vida mudou. Porque, tipo assim, eu nunca tinha ganhado esse dinheiro em um dia vendendo minhas coisas pessoalmente, sabe? Eu já tinha vendido online, esse tipo de coisa, mas foi, tipo assim, algo pra mim fora da minha realidade. Eu fiquei muito contente com esse evento. E a partir daí, eu comecei a me inscrever em outros eventos que apareciam. Então, tiveram outras feirinhas aqui na cidade, enfim, feiras maiores, feiras menores. E aí, eu fui para feiras na cidade do lado. É uma feira que eu considero muito importante na minha trajetória. É o Beco das Artes Leme, que é uma feira que acontece numa escola de artes aqui em Leme, no EFA. E, enfim, é um ambiente muito artístico, muito gostoso. E foi uma das primeiras feiras assim, que eu fiz fora da minha cidade, que me mostrou que seria possível viajar para vender arte. E uma feira aqui da minha cidade, que eu considero muito importante também na minha jornada, é o Jardim Odara, que é uma feira só de empreendedorismo feminino. Enfim, é organizado por três empreendedores aqui da cidade. E eu lembro que na primeira, Jardim Odara ia ser meio que no primeiro dia dessa outra feira que eu fiz, que foi bem legal também. Mas aí eu me inscrevi no segundo Jardim Odara, ou no terceiro, não lembro. E também foi uma feira que alterou a química do meu cérebro e eu vi que eu gostava de fazer feira, eu gostava de desenhar caricatura, eu gostava de desenhar as pessoas. E foi uma feira que também trouxe muitas pessoas importantes para o meu trabalho. Enfim, então eu fiz as minhas primeiras feiras e foi aí que eu percebi que era legal fazer feira. Mas também foi quando eu percebi que não estava mais legal ter a loja online. Foi um período muito legal ter a loja online. Na pandemia, as pessoas estavam presas dentro das suas casas e todo mundo contava isso comprando. Então, eu vendi muito na pandemia, eu tinha dias para ir no correio, enfim. Só que quando isso acabou, as prioridades mudaram, as pessoas tiveram como voltar a gastar sua grana na rua, enfim, muita gente também, enfim, perdeu muita gente. Foi um período muito caótico, assim, no geral. Mas o pós-pandemia, as prioridades das pessoas mudaram. E eu não tinha tanta facilidade mais para vender online como eu tinha antes, e eu percebi que se tornou um grande período de frustração na, na minha carreira assim de artista, e eu fiquei, tá, não dá mais para fazer isso. Porque eu me sentia frustrada por trabalhar tanto, divulgar tanto e não vender o quanto eu esperava. Eu fazia produtos, às vezes eu fazia pouco estoque de um produto que vendia muito, e às vezes eu fazia muito estoque de um produto que não vendia. E ainda hoje é assim, mas naquela época, sei lá, se eu tivesse um prejuízo de R$ 100, era coisa de nível assim, putz, fazia muita diferença, sabe? Então eu não tinha muita grana para investir e fazia muita falta toda a grana que eu não conseguia vender, sabe? Então eu estava muito frustrada com a loja, só que eu também queria continuar fazendo os meus produtos, porque agora eu não tinha mais emprego CLT e eu não tinha mais o meu seguro-desemprego. Então eu precisava pensar como continuar vivendo da minha arte. Aí foi quando eu disse, tá, eu não quero mais fazer a loja, mas deve existir uma forma de continuar fazendo os meus produtos. E foi quando eu descobri o universo dos clubes de assinatura. Tinha uma artista que eu sigo há muito tempo, que é a Luloca, e eu sempre gostei muito do estilo dela, e ela tinha uma comunidade, né, no Apoia-se,
E eu assinei por um tempo e eu gostei da forma que eu recebi os produtos, do Instagram que ela tinha para os apoiadores, e eu falei, eu acho que eu posso fazer isso. E aí eu meio que, no anúncio de fechamento da lojinha, eu já engatei o anúncio do clube. Então eu disse que a loja ia fechar, mas que ia ter outra forma de fazer, de ter as minhas artes e de continuar apoiando o meu trabalho online. E aí eu fiz um pouco dessa antecipação com o clubinho, porque eu gostava muito dessa parte de marketing. Ah, abre parênteses. No período que eu trabalhei CLT, eu trabalhava numa faculdade, então eu aproveitei para fazer um curso, porque eu tinha bolsa de estudos, e eu me graduei em marketing digital. Então, na época que o marketing digital não era esse marketing digital tipo coach, todo mundo vende curso de vender curso, eu me formei em marketing digital e foi muito importante para o M Desenha. Eu não fiz para trabalhar para os outros, eu fiz porque eu senti que poderia me ajudar e realmente me ajudou. Então eu tinha muito uma visão de negócios quando eu ia lançar as minhas coisas. Foi muito importante mesmo. E aí, no anúncio de fechamento da loja, eu já anunciei o lançamento do clubinho. E quando eu lancei o clube, ele tinha outro nome, ele se chamava Oh My Heart Club. E aí eu lembro que eu lancei ele no Catarse, porque na época uma pessoa que trabalhava no Catarse entrou em contato comigo e eu achei, fiquei, uau, chique. Então eu vou fazer no Catarse. E foi uma plataforma também muito importante na minha trajetória com a OM Desenho. E aí eu lancei o meu clube lá e para minha surpresa, na primeira semana eu cheguei acho que nos meus primeiros 30 ou 40 apoios. E foi algo muito que eu não esperava. E, enfim, 40 pessoas falando, eu vou te apoiar todo mês. E, enfim, o clubinho começou, eu comecei a fazer as recompensas físicas, comecei a fazer as recompensas digitais, e foi algo que me deu uma base, assim, muito. Acho que ela expandiu a minha criatividade num nível muito diferente, porque hoje no clube, que chama Clube de Fofuras, ele teve um rebranding aí nesse período. Esse ano o clube faz 4 anos, e acho que quando a gente estava com dois, eu fiz esse rebranding, e aí ele se chama Clube de Fofuras hoje, que, enfim, né, pra que um nome em inglês, quando a gente pode chamar de Clube de Fofuras e Correio Feliz. E aí, enfim, muitas coisas mudaram, mas eu lembro que esses primeiros 40 apoios eu cuidava deles assim, com todo o meu coração, e esse número nunca teve uma queda expressiva, então foi muito importante para mim ter essa validação e esse apoio, mesmo fechando a loja. E eu me encontrei fazendo clube assim, porque todo mês a gente cria uma coleção nova, e aí eu acabo tendo artes para criar produtos muito legais para as feiras, enfim. E eu sou muito, muito grata aos apoiadores do clube, porque foi a forma que eu encontrei de ter uma renda fixa. Então, se tudo der errado esse mês, eu sei que pelo menos as minhas contas vão estar pagas, porque eu tenho os apoiadores mensais no clube. E isso, assim, para uma pessoa que trabalha de forma independente, é algo muito importante. Assim, eu acho que às vezes as pessoas não fazem ideia do quanto elas são importantes na minha vida mesmo, não só profissional, mas pessoal, porque o clube é o meu salário. Então, eu sou, assim, extremamente grata por todo mundo que me apoia. E o Catarse foi muito importante nessa jornada, porque é uma plataforma que vários artistas têm para criar seus projetos. E é algo que ajuda com que a gente seja visto também com uma certa credibilidade e tal. Então, mais aí algumas pessoas importantes na minha jornada, o Catarse. E, enfim, eu sou muito grata aos apoiadores do Clubinho. Tem gente que vai fazer 4 anos no clube junto comigo. E, assim, é muito. Eu me emociono, assim, de falar, porque, sei lá, é surreal eu ter tantas pessoas que acreditam no meu trabalho dessa forma. E aí, enfim, fechei a loja, criei o clube e continuei fazendo as feiras. E aí, uma outra pessoa muito importante, né, nessa jornada, com certeza, é o M Desenho. Porque, sei lá, se eu não tivesse falado assim, você me leva pra Leme, e ele tivesse falado, levo, nada disso teria acontecido, sabe? Tipo, e aí depois eu falei, mas e até. E assim, vou falar aqui, hein? Ele é importante na minha jornada, mas eu também sou na dele, porque ele não pegava pista, ele não dirigia longe, ele tinha medo. E aí eu falei, você me leva pra Leme, que é aqui do lado. E aí ele, tá bom, vamos. Aí depois, e Araras, você iria?
Aí ele, tipo, tá bom, vamos. Que é tipo assim, lembre depois horários. E aí eu fiquei tipo, tá, mas será que dá pra ir um pouquinho mais longe? Será que a gente pode parar Araraquara? E aí a gente foi para Araraquara. Então, assim, ele passou a ter, conseguir dirigir na pista e perder esse medo por conta das feiras, e eu consigo chegar até as feiras por conta dele. Então, eu acho que o maior incentivo que você pode dar para alguma pessoa é fazer isso, sabe? É falar, vamos lá, vamos fazer. E, enfim, ele também me deu minha primeira máquina de bottoms, que é um dos meus produtos mais vendidos hoje, e ela tá aqui até agora, então tá aguentando muito bem. E, tipo assim, eu peguei, agarrei essa máquina de bottoms, assim, falei, eu vou fazer disso aqui a minha renda. Então, enfim, é uma pessoa muito importante que eu acho que nunca vai existir é, uma forma de agradecer, porque realmente eu acho que sem esse apoio de estar lá comigo, de me ajudar nas vendas, de ter incentivado que eu fizesse as caricaturas, sem isso, talvez eu não teria pensado em investir dessa forma. Então, é uma pessoa muito importante também aqui na Oi Desenho. Chegamos em como estamos agora, que é com um clube de assinaturas com 110 apoios, com um Instagram que a gente está com 8 mil seguidores, muito orgânicos, que me deixa muito feliz. É, e fazendo trabalhos dos quais eu me orgulho muito, né? Na caixinha que eu fiz no Instagram, eu perguntei também o que vocês queriam saber e tiveram perguntas para mostrar os primeiros produtos e eles apareceram aqui em algum momento do vídeo. E também perguntaram assim quais os meus trabalhos mais marcantes e tal. E as feiras me apresentaram pessoas que confiaram no meu trabalho de outras formas depois. O trabalho mais legal, assim, que mais me marcou fazer, porque eu acho que é outra coisa que virou uma chavinha na minha forma de fazer arte, foi ter trabalhado junto com as Mulheres São do Malte, que é a marca da Maria Fernanda. E ela é uma pessoa que eu conheci numa feira, né? Então eu fiz desenhos, caricaturas da família dela na feira. E depois desse dia a gente ficou em contato e eu participei de uns eventos lá com ela, que tinha amostra coletiva. E ela tem uma cervejaria artesanal junto com o parceiro dela, o Fer, então são o casal Fer, né? E eles são pessoas que eu acho que mudam um pouco a realidade também aqui de fazer qualquer coisa artesanalmente no interior. Eles têm um espaço muito legal e eles abrem esse espaço para várias pessoas de diversas formas. Então é muito legal isso. E ela lançou a marca dela, As Mulheres São do Malte, que começou como um encontro para mulheres falarem sobre cerveja e, enfim, se divertirem com isso também, mas que se tornou uma marca no sentido de que hoje ela trabalha com moda, ela também trabalha com eventos e ela também promove encontros que insiram a mulher nessa cultura cervejeira tanto para apreciar quanto para fazer cerveja e entender sobre cerveja, que é um universo que sempre foi muito masculino. E vocês sabem que nem gosto muito de cerveja, né? Eu sou mais da cachaçinha. Mas ela veio com essa proposta de fazer uma coleção de roupas e eu acho que é um trabalho que me marcou muito por diversos fatores. Um deles é que não podia ser algo tão infantil. O meu estilo de desenho ele é mais fofinho e tal, mas precisava ser uma coisa que não conversasse tanto com o público infantil, porque a gente está falando de cerveja. Então, eu pensei em acabamentos, formas e outras coisas que conversassem de uma outra forma, e isso me fez enxergar que tinha muito mais possibilidade dentro da minha arte. Que eu poderia conversar com um público mais jovem adulto, apesar de eu amar esse contato que eu tenho com as crianças. Eu, às vezes, me sinto a Xuxa, assim, na feira. Mas eu gosto muito de ver que mulheres adultas se identificam com o meu trabalho e que, de certa forma, eu consigo fazer com que essas mulheres se sintam mais confiantes usando suas roupas coloridas e seus estilos e suas coisas extravagantes. Então, ter feito esses trabalhos para as Mulheres São do Malte meio que fez com que a minha arte alcançasse um público diferente. Então, isso foi muito legal. E outra coisa que acho que me pegou muito nesse trabalho foi que a gente fez juntas, né? A gente estampou roupas e acho que pegou muito naquela coisa da criança interior que queria ser estilista, sabe? Não fui eu que costurei, quem costurou as roupas foi a Aline, que é outra pessoa também que ajudou, né, a dar vida a essa coleção. Eu vou até mostrar algumas aqui que eu separei.
Mas, ó, essa aqui foi a primeira estampa da coleção que a gente fez, chamava Coleção Pagu, bem inspirada na Rita Lee. Enfim, falava muito sobre como as mulheres cervejeiras eram consideradas bruxas e, enfim, tem várias coisas que representam tanto os gostos pessoais meus, da Fer, das mulheres que participam lá da confraria. E a segunda coleção foi essa daqui, que é Todas as Mulheres em Mim, que tem outras estampas também, mas essa é uma delas. E eu acho que me marcou muito também isso de ter sido peças de roupa, sabe? Me fez ver a minha arte em roupas e pegou muito naquela coisa de que eu desenhava roupas e queria ser estilista um dia, então tenho muito carinho. E eu acho que é isso, assim, trouxe uma perspectiva nova para o meu trabalho. Inclusive, ó, a gente fez também, tirei da geladeira há um tempo para mostrar, mas a gente estampou também as latas da nova cerveja que foi lançada, né, da Flying Pig. E aí uma coisa que mexe muito comigo com esse trabalho é que eu vejo a minha arte em diversas superfícies e isso para mim é muito especial, principalmente para artistas que trabalham só com arte digital, né? E quando tem os eventos de As Mulheres São do Malte, tiveram 2 eventos onde as artes foram usadas também na identidade visual do evento. Então, eu vi no evento as pessoas com as roupas, com a minha arte, com os copos, com a minha arte, e tinha um backdrop onde todo mundo tirou foto, e aí a minha arte estava nas fotos das pessoas. Então, esse trabalho, assim, me marcou muito mesmo como artista, e é um trabalho para uma marca local, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu sempre considerei a UM Desenha Real um trabalho, assim. É lógico que trabalhar com algo que você gosta é uma coisa que é diferente e muda realmente a sua relação com o trabalho como um todo, ainda mais vindo, né, eu vim de uma família que a gente sempre trabalhou muito pela necessidade, então não tinha muito isso de, ai, busque o que você gosta, curse uma faculdade, não sei o que, era tipo assim, a gente precisa trabalhar para ter as nossas coisas, então a UM Desenho veio muito disso, mas eu fui descobrindo ao longo da jornada que é algo que eu gostava de fazer. E por exemplo, esses tempos eu comentei no Instagram um pouco sobre isso, que eu nunca fui uma pessoa que, se eu falar eu sonhei com isso, talvez eu não esteja sendo verdadeira, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muita perspectiva, sabe? Eu sempre achei que talvez eu nem ia estar aqui, né, com essa idade. E eu sempre fui uma pessoa que viveu muito, tipo assim, o que vier eu vou fazer, sabe? Então eu não tinha muito essa coisa de sonhar com algo diferente para minha vida. Eu só sinto que eu fui muito colocada em algumas oportunidades e eu abracei essas oportunidades. Então eu não era essa pessoa cheia de perspectiva sobre a vida e sobre o trabalho, mas que aos poucos eu fui descobrindo o quanto eu gosto de fazer arte, o quanto eu gosto de conhecer as pessoas que a arte me traz. Eu gosto de ver o meu trabalho sendo utilizado em diversas coisas, então estar com as pessoas e receber o feedback dos clientes foi algo que foi me moldando e fazendo com que eu amasse cada vez mais, e cada vez que eu entrego um projeto, cada vez que eu volto de uma feira, eu volto cheia de vontade de continuar fazendo arte, sabe? Então, realmente me mudou poder estar presencialmente nos eventos, enfim. E essa jornada de feiras foi muito importante e é muito importante. Hoje é a minha principal fonte de renda junto do clube de assinaturas. E foi ter estado nas feiras, né, que me colocou em contato com essas pessoas que hoje são amigas. Então eu fiz muitas amizades também com os eventos. Sinto que os eventos também reforçaram algumas amizades que eu tinha. Então isso é muito legal e eu acho que é isso, assim, a cada dia eu aprendo que é possível trabalhar com arte e eu acho que a gente vive muito numa bolha, eu acho que eu não quero nem entrar muito nos pormenores, por exemplo, da realidade que a gente vive hoje com inteligência artificial e enfim, mas eu sinto que o artista é colocado sempre nessa posição de que sempre vai ser muito difícil e sempre vai ser uma coisa ingrata e você sempre vai estar querendo desistir
E eu queria, na verdade, trazer uma perspectiva nova de que é possível. Não tô falando que é fácil, jamais. Mas tem muitos trabalhos que são difíceis também. E poder escolher com o que eu trabalho não deixa de ser um privilégio no país que a gente vive e sempre viveu, né? Então, com certeza difícil e às vezes dá sim vontade de procurar outra coisa. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive medo de trabalhar, então se eu precisar voltar pro CLT, se tiver que acontecer, tudo bem, sabe? Mas eu me esforço todo dia para que eu não precise, porque eu acho que é muito especial poder escolher como eu trabalho, às vezes até com quem eu trabalho, então isso é muito, muito especial. E eu não sei se eu já disse tudo o que eu queria dizer, mas eu sou muito grata por todas as pessoas que de alguma forma me colocaram em evidência, sejam contratando o meu trabalho, sejam me chamando para participar de projetos. Tipo, esses tempos atrás eu participei de um podcast que é local aqui também. E eu acho muito legal que a cena local me fortaleça tanto, porque eu sempre me senti um peixe fora d'água na minha cidade. Sempre achei que aqui não tivesse nada de interessante para mim, até que junto de outras pessoas a gente criou essas oportunidades. Então, eu estive no podcast, no Suabre, foi muito legal. Poder falar do meu trabalho em vários lugares é muito, muito legal para mim, é muito importante. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que essa falta de perspectiva que eu tinha e essa coisa de não saber o que fazer, eu acho que na verdade era só uma forma de que eu não sabia expressar o jeito que eu gostaria de deixar a minha marca no mundo, sabe? Quando eu era mais nova, eu tinha muito essa coisa de, nossa, queria fazer parte de uma coisa especial. Sabe quando a gente assiste uns filmes que, sei lá, a pessoa protagonista, ela faz parte de um grupo que coisas legais acontecem com ela e tal. E eu ficava, nossa, eu queria fazer parte de algo especial, mas esse algo especial nunca ia vir daquela forma, porque, enfim, a vida não é um filme, né? Mas essa coisa de, tipo, não ter perspectiva, eu acho que era só uma coisa que eu não sabia muito como deixar minha marca nas coisas e fazer parte de algo especial. Eu acho que perceber que a arte me faz fazer parte de coisas especiais me faz acreditar que eu realmente esse era o meu destino, sabe? De alguma forma ou de outra. Então, eu sinto hoje que eu faço parte de coisas especiais, porque eu vejo a minha arte dando vida nos projetos das pessoas, eu vejo a minha arte fazendo parte de lembranças especiais para as pessoas. É, Seja para celebrar momentos, seja para celebrar saudade, seja para unir mais as pessoas. Eu já fiz arte de pedido de casamento, já fiz arte de pedido de desculpa, eu já fiz arte de pessoas e bichinhos muito importantes para quem estava encomendando. Então, assim, isso não é especial, isso é muito especial. Então, eu sinto hoje que eu faço parte de algo especial e isso realiza uma coisa que era a única coisa que eu sabia quando eu era criança, que eu queria ser parte de algo especial. Então, eu sou muito grata a todo mundo que me faz sentir que eu sou parte de algo especial. Recentemente eu encontrei alguns grupos que gostam da proposta do clube e foi por isso que o número de assinantes cresceu bastante. E isso me faz sentir muito especial porque são pessoas que todo mês estão ali demonstrando apoio para o meu trabalho de alguma forma e mostra que é possível você fazer arte autoral mesmo com muitas coisas te dizendo que existem trabalhos melhores e mais estáveis e tudo mais, mas eu acho que se não fosse também a gente metendo a cara e fazendo o que a gente quer, a gente não teria um mundo tão diverso com coisas tão legais e especiais para consumir. Sempre que eu vou num evento novo, eu fico encantada com o tanto de coisa diferente que existe no mundo que eu não sabia que existia. Então eu acho que a gente é importante também nesse sentido de estar fazendo coisas que, sei lá, fazem o mundo ser um pouco mais diverso, fazem a realidade ser um pouco menos pesada às vezes, sabe? Então, eu me sinto muito realizada, mesmo sendo algo que talvez nunca tivesse sido, nossa, o sonho da minha vida, mas que agora é o que eu faço e o que eu faço com muito carinho, muita alegria mesmo. Para mim é muito incrível, assim, poder
desenhar as minhas coisinhas bobinhas e alguém se identificar. Então eu tenho muito essa coisa de trazer afirmações para nós que somos pessoas adultas, mas gostamos de cores, e pra gente que gosta de coisas fofinhas, mas que também somos pessoas meio sem paciência, meio mal educadas. Eu sempre fui vista como uma pessoa muito bocuda, mas eu acho que eu represento isso na minha arte de uma forma de personalidade, assim, então é muito legal que as pessoas se identifiquem com isso. Eu já vi minha arte viajar para muitos lugares, eu já tive amigos que conheceram a Kate e levaram artes minhas para ela, eu já tive minha arte sendo vendida em lojas em outros estados, por exemplo, às vezes tem coisas minhas lá na loja Maria Chica em Porto Alegre. Então são pessoas que escolheram me apoiar e, enfim, e isso para mim não tem preço. Eu acho que esse vídeo também é uma forma de agradecer. Eu sei que talvez eu tenha esquecido de falar de algumas pessoas, com certeza, mas vocês sabem que cada um de vocês, em cada fase, foi muito importante para mim. E eu acho que é isso, assim, eu acho que viver um dia de cada vez também é um jeito de levar a vida. Eu acho que é, fazer e abraçar as oportunidades que são postas pra gente também é uma forma de ser profissional, sabe? Então, eu acho que o que eu espero para daqui pra frente é, sei lá, só que oportunidades boas cheguem até mim de alguma forma. E eu sei que muitas vezes eu crio espaço para essas oportunidades, então eu acho que eu preciso me dar esse mérito um pouco. Eu vi assim meu trabalho crescer muito, principalmente com as feiras, daquela mesinha que eu mostrei para essa mesa que eu tenho agora, que eu vou deixar aqui uma foto. Então, eu tô sempre vendo oportunidades de me mostrar, de chamar atenção, porque eu realmente acho que se você quer se, né, ser visto, você precisa fazer por onde. Então, é muito especial para mim quando as pessoas veem a minha mesa, rasgam elogios assim pro tamanho da estrutura e para aquilo que eu construí. E eu acho que todo evento é importante, então se eu puder levar a minha estrutura completa, seja para um evento considerado pequeno, seja para um evento na rua, que muitas vezes a gente não tem muito como fazer as coisas do jeito que a gente quer, eu me esforço muito para ser a Oi Me Desenha que eu sou em todos os lugares, sabe? E é muito especial ver que as pessoas reconhecem isso. Então, para mim é muito incrível assim ver aonde a arte tem me levado, e eu tô muito ansiosa para saber aonde ela pode me levar. Eu acho que eu já vivo coisas muito especiais, eu já vi minha roupa estampada em minha arte estampada em roupas, em eventos, e eu acho que eu quero mais disso, sabe? Eu quero, sei lá, talvez colaborar com marcas grandes, colaborar com outras marcas pequenas, talvez, sei lá, fazer publicidade, quem sabe? Eu acho que eu não sou uma pessoa de pensar, eu quero muito isso, mas eu sou uma pessoa de falar, se essa oportunidade chegar, eu vou fazer, sabe? Então, eu acho que esse é o rolê, e eu espero que para quem é artista também, isso seja uma forma de dizer que é possível e que você precisa sim ser uma pessoa extremamente organizada, você precisa ser uma pessoa que sabe se impor, você precisa também, às vezes, engolir muito sapo, mas que às vezes você também vai ser o sapo que os outros têm que engolir, sabe? Então, eu acho que se é algo que você quer, mesmo que não seja da forma que você idealiza, mesmo que por um tempo você precise trabalhar com outro trabalho para juntar dinheiro, para investir nos seus equipamentos, para investir na sua arte, que você faça isso e sempre faça tudo de coração aberto, sabe? Acho que tudo que a gente faz com algum propósito é importante, sabe? E tem seu valor. Então é isso. Acho que às vezes não é da forma que a gente quer, mas é da forma que a gente consegue. E eu acho que de dica assim que eu tenho para dar, que é uma coisa que eu falo muito sempre, assim, eu acho que você tem que aquilo que você pode fazer hoje, se for o seu 100%, então você tá fazendo bem, sabe? Você tem que confiar que o que você tá fazendo é suficiente. E, e eu acho que é isso, assim. Eu lembro até hoje, foi uma coisa que me marcou muito. Porque eu fui pra um desses eventos que eu fazia antes, esses tipo de sarau e tal, isso antes da pandemia. E aí eu levei alguns produtos meus e eu não sei se meu cartão de visita tinha acabado ou algo assim. E aí eu entreguei um cartãozinho pra uma pessoa e eu falei assim, ai, desculpa. Eu entreguei um cartão que eu fiz à mão, assim, com o meu arroba. E eu pedi desculpa, falando que, tipo, não tinha outro cartão e tal. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, não se desculpa por fazer o melhor que você podia fazer.
É isso que você consegue me entregar hoje, então isso é foda. Eu não sei se a pessoa lembra disso. Mas, enfim, é uma fotógrafa e artista que eu admiro bastante. Então, assim, isso também foi algo que me marcou muito e eu acho que é isso. Você precisa fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades sempre, ao invés de deixar de fazer porque não é do jeito que você queria, sabe? Então, e eu sinto que a minha carreira como artista é meio que assim, sabe? É óbvio que eu queria estar, sei lá, fazendo 2 ilustrações por mês que pagassem muito bem, eu não precisar fazer mais nada e não ter tantas frentes de trabalho, mas eu também amo fazer isso, eu amo entregar o meu melhor numa feira, eu amo montar a melhor estrutura que eu puder montar num evento, eu amo poder entregar encomendas para marcas pequenas, tanto quanto eu adoraria entregar para marcas grandes, então eu acho que é isso, assim, é fazer aquilo que você pode, mas fazer o seu melhor, sabe? Eu já trabalhei em muito trabalho que eu não gostava, que não tinha nada a ver comigo, mas eu tenho certeza, eu posso afirmar que eu nunca fiz um trabalho meia boca, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Gosto muito do que eu faço e eu espero que de alguma forma isso inspire vocês também. Deixem que vocês conheçam um pouco mais da minha história e da minha personalidade. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. E vamos ver se o que a vida de artista me reserva depois.